Em 1986, um bebê recém-nascido foi retirado de uma maternidade em Brasília sem que ninguém percebesse de imediato a gravidade do que estava acontecendo. A mulher que levou a criança se apresentou como funcionária do hospital, circulou pelos corredores com naturalidade e saiu do local carregando o bebê nos braços. Não houve resistência, não houve alarme imediato. Apenas horas depois, a ausência da criança foi percebida. O desaparecimento foi registrado e a família biológica iniciou uma busca desesperada. Cartazes foram espalhados, apelos foram feitos e o caso chegou a ser noticiado. No entanto, como tantos outros desaparecimentos, o tempo começou a trabalhar contra a verdade. As pistas eram escassas, as investigações não avançavam e, aos poucos, o caso foi sendo empurrado para a margem da atenção pública. Enquanto isso, o bebê crescia em outra realidade. Ele passou a viver com a mulher que o havia sequestrado, acreditando que aquela era sua mãe biológica. Sua infância transcorreu de forma aparentemente normal aos olhos de quem observava de fora. Escola, rotina, vizinhança, nada indicava que aquela criança carregava uma história construída sobre uma mentira. Com o passar dos anos, o comportamento dentro daquela casa começou a chamar atenção. Relatos posteriores indicariam um ambiente marcado por controle excessivo, conflitos constantes e episódios de agressividade. Ainda assim, não havia uma ligação direta que permitisse associar aquela família ao desaparecimento ocorrido anos antes. O tempo havia apagado conexões, e o menino crescia sem qualquer lembrança do que havia acontecido nos primeiros dias de vida. Do outro lado, a família biológica nunca deixou de procurar. Mesmo com o caso oficialmente esfriado, a esperança permanecia. A dor da ausência era constante, alimentada pela incerteza. Não saber se a criança estava viva, onde estava ou em que condições crescia, tornava a espera ainda mais difícil. Anos se passaram sem respostas concretas, apenas silêncio. Quando o menino chegou à adolescência, os conflitos dentro de casa se intensificaram. A relação com a mulher que o criou tornou-se cada vez mais instável. O ambiente familiar passou a levantar questionamentos externos, ainda que ninguém conseguisse imaginar a verdadeira dimensão do que estava por trás daquela história. O passado permanecia enterrado, aguardando o momento em que seria revelado. A reviravolta começou de forma inesperada. Uma denúncia anônima chegou às autoridades, levantando suspeitas sobre a origem daquele jovem. A informação parecia improvável à primeira vista, mas foi suficiente para que o caso fosse reavaliado. Aos poucos, antigas peças começaram a se encaixar. Datas, registros e comportamentos passaram a ser analisados com mais atenção. As investigações avançaram até o ponto em que exames de DNA foram solicitados. O resultado confirmou aquilo que ninguém queria acreditar. O jovem não era filho biológico da mulher que o havia criado. Ele era o bebê sequestrado 16 anos antes, retirado de uma maternidade em Brasília e dado como desaparecido desde então. A revelação teve um impacto devastador. Para o jovem, conhecido como Pedrinho, a descoberta significou o colapso de tudo aquilo que ele acreditava ser sua identidade. Sua história, seu nome, sua origem, tudo precisou ser reavaliado. Ao mesmo tempo, a família biológica finalmente encontrou o filho que procurava há mais de uma década. O reencontro foi marcado por emoção, choque e um longo processo de adaptação. A mulher responsável pelo sequestro foi presa e posteriormente condenada. O caso ganhou repercussão nacional e passou a ser discutido em programas de televisão, jornais e documentários. A sociedade se chocou não apenas com o crime, mas com o tempo que ele levou para ser descoberto. 16 anos vivendo uma vida construída sobre uma falsidade. Mesmo após a revelação, as consequências emocionais permaneceram. Pedrinho precisou reconstruir sua identidade, lidar com traumas e aprender a se relacionar com uma família que, embora biológica, era formada por completos desconhecidos.
A verdade trouxe respostas, mas também abriu feridas profundas. O caso do menino Pedrinho se tornou um dos episódios mais emblemáticos do Brasil por expor falhas, silêncios e a força destrutiva do tempo quando a verdade é adiada. Ele levanta uma pergunta desconfortável: quantas histórias semelhantes podem existir sem jamais serem descobertas? Para alguns, a verdade chega tarde demais. Para outros, ela nunca chega.